Que todos possam ser bem-vindos. Hoje abordaremos o tema do Evangelho no capítulo 26, Dai gratuitamente. E para iniciarmos, eu me reporto a uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Cooperação. É só uma parte. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Está em Atos, capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio de outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. E continua. Aí, quando comecei a pesquisar sobre esse tema, né, eu fiz um modo diferente de assim abordar. Do modo de como cada um assim ingressa junto à codificação. Para todos nós que ingressamos na doutrina dos espíritos, vindo de outras religiões, pelo amor ou simplesmente pela dor, encaminhada por irmãos ou, o mais comum, pelos nossos mentores espirituais, nos deparamos com um conhecimento que amplia a nossa compreensão referente às leis de Deus, nosso Pai, que, aliás, está escrita em nossas consciências, desde o dia que, por amor, nos criou. Aí notemos que todos esses ensinos em que procuramos assimilar em nosso dia a dia, devido ao nosso véu do esquecimento, quando encarnado, tudo isso já nos foi proporcionado pelo nosso Pai quando nos criou. Está em nossas consciências. Bastamos que tenhamos um pouquinho assim de compreensão para acessarmos. Ingressamos em cursos para que cada um possa, através dos conhecimentos que iremos adquirir, atuar na grande seara do Mestre Jesus, auxiliando e esclarecendo consciências junto à casa que nos acolheu, e a todos que buscam um porto seguro, local que terá amplo leque aos questionamentos dos assuntos que tanto questionávamos, sem ter a devida compreensão, e um local para evoluir com a aceitação pelos fatos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos no termo de nossa encarnação. Aí quando eu falei que ia citar justamente nesse capítulo 26, Dai gratuitamente, mas nós reparamos que no próprio Evangelho, muitos itens, assim, no interior de cada capítulo, aí conforme eu vou explanando o assunto, eu vou me reportando a um capítulo atrás ou à frente. É por isso que eu vejo aqui, lembremos que no Evangelho, os profetas na antiguidade iniciaram, Moisés abriu o caminho, Jesus nos ensinou a lei de Deus e a doutrina espírita concluirá o que não entendemos na época, nos proporcionando o que não foi aceito
ou foi mal compreendido. Cabendo a nós, trabalhadores espíritas, médiuns, que Jesus nos confiou a missão de esclarecer consciências. E que todos nós somos médiuns, como os apóstolos que caminharam junto a Jesus, mas arrebanhados nos dias de caminhada, formando o seu apostolado, mas sobre o véu do esquecimento, pois já estavam preparados desde a espiritualidade para esta responsabilidade quando encarnados. Pois o conhecimento que já possuíam para o auxílio junto ao Mestre Jesus seria de fácil assimilação, mediunidade que nos é concedida pelo Pai. Por isso devemos valorizar o nosso tempo, a nossa permanência nesse orbe, e sempre sermos gratos por todo o conhecimento que assimilarmos com a codificação. Podemos ter um amplo conhecimento de estudo junto na espiritualidade, mas é aqui, na matéria, que realmente iremos provar o que assimilamos no dia a dia, na prática, junto à turba, isso junto aos nossos irmãos, para que cada um de nós inicie o esforço na tarefa mediúnica, seja no passe, pela psicofonia, pela psicografia ou nas formas variadas de assistência aos sofredores de alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas, no auxílio a terceiros pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança presente em nossas expressões. Notemos que esse é um assunto em que nos envolve em nosso dia a dia, é o cotidiano, né? É a primeira impressão é que fica. Não demonstremos indiferença às relações que lhes são confiadas, e sim, saibamos escutar. Estejamos aptos com os recursos mentais. É colocar em prática o que assimilamos. Cultive a atenção, o interesse e a orientação que ele possa assimilar para utilizar com a ação do seu livre-arbítrio. E assim, sejamos pacientes para com todos. Porque quando um de nossos irmãos se reporta a nós, e assim nós possamos ser de utilidades para eles, possamos lhe esclarecer, né? Mas que a decisão, né? Quem tem que tomar o caminho a ser seguido é ele, através da compreensão que ele assimilou. É fazermos uso do nosso livre-arbítrio. Nunca julguemos, pois não sabemos o nosso passado. O que realmente fizemos em outrora? O que realmente nós fomos? Hoje, nós nos encontramos em uma posição e assim agradecemos. E cabe a cada um de nós proporcionar aos nossos irmãos a mesma oportunidade que assim obtemos. Na conversa, evite o desnecessário. Não aumente com assuntos diários, né? Oriente sempre a frequência que elevem leituras e estudos. É sempre nós devemos esclarecer aos nossos irmãos, para que sempre tenham, né, boas vibrações, boas energias, alimentar sim, leitura, estudos, amizades, pois tudo que foi relacionado acima
foi confiado totalmente de graça para que cada um de nós seja um propagador sincero nas fileiras do trabalho junto aos nossos irmãos espirituais. Todo esse processo aqui que eu falei agora, citei, eu busquei e achei lá no livro Estude e Viva. Agora, no próprio Evangelho, eu também fiquei nos questionamentos sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Se realmente estamos satisfeitos com o nosso salário, ou iremos questionar por estarmos trabalhando muito. Vamos refletir sobre as oportunidades ofertadas. O tempo passa e passa muito rápido. Despertemos e trabalhemos. Nós que estamos encarnados, nós temos muitos questionamentos, mas procuremos nos assim assimilar a verdadeira essência, procuremos compreender. Uma doutrina que muitos se afastam logo de início. É interessante, né? Muitos dos nossos irmãos, vamos dizer, ingressamos junto com irmãos. Nós ficamos e outros irmãos foram embora. Por que motivo? Simplesmente pela compreensão que adquiriu, não aceita as mudanças que devemos realizar, pois precisamos nos desapegar de muitos fatores que nos prejudicam. Muitos melindres, fatores que nos prejudicam, melindres. Isso é uma questão de, assim, um valor muito grande, né? Pois melindres nada mais é do que falta de instrução, falta de conhecimento. O dia que nós vamos adquirindo os conhecimentos dos ensinos do nosso irmão Jesus, nós não vamos mais alimentar esses melindres que tanto nos prejudicam. E não nos damos conta só com o simples fato de termos lido o assunto ou decorado uma passagem. Esse é outro ponto em que muitos de nossos irmãos acham que simplesmente tendo decorado um certo versículo e citando em certos momentos, ele se acha assim em condições de não precisar frequentar religião ou estar junto de irmãos de ideal, procurando ser úteis àqueles que menos esclarecidos se encontram. E o que precisamos é da prática, da mão de obra, junto aos menos favorecidos. E não foi-nos também orientado por Paulo de Tarso o quanto muito adquiriu e de nada valeria se não tivesse obras realizadas? Quantos de nós já nos deparamos em assuntos de palestra, nossos irmãos, citando quantos e quantos palestrantes, orientando, pregando, usando palavras bonitas, palavras difíceis, palavras que buscam no dicionário, né? Querendo assim demonstrar um grau de conhecimento muito amplo, e quando retornam para o plano espiritual, se decepcionam, né, na condição que lá irão se encontrar, né, se achando assim superior pelo grau de conhecimento adquirido. Mas o que adianta ter tanto conhecimento e não ter prática, não ter boas ações? E é uma tarefa muito, mas muito difícil para quem tiver ao cargo de orientar essas mentes diversas.
Por isso mesmo é que precisamos dos estudos e a convivência com os nossos irmãos de ideal. Irmãos que abraçam os trabalhos. Precisamos de muita disciplina, perseverança, amor, humildade. E deixarmos de alimentar orgulho, vaidade e muitos outros fatores que atrasam a nossa evolução. Aí a gente vê que tiver a cargo de orientar essas mentes diversas. Porque nós vemos que, quando iniciamos junto à casa, nós ingressamos em cursos. E nos cursos, quando nos deparamos com a codificação, aquele que está incumbido assim, de orientar o estudo, né, vê a dificuldade daqueles que estão ingressando. E quantos questionamentos ali são adotados. Mas o importante sempre de todos esses debates, quando juntos assim estudamos, uma coisa que deve sempre prevalecer, a codificação. Estando assim, sempre a codificação acima de qualquer questionamento que assim proferirmos. Estamos em um país abençoado, pátria do Evangelho. Temos uma casa espírita que nos acolheu, nos concedendo as oportunidades de assistirmos palestras, de tomarmos passes e água fluidificada, a fortalecer nossos corpos, nossos dias e parte das cargas negativas que nos dirigem. E sempre que iniciamos e ao término de qualquer atividade em que ensinaremos ou realizaremos trabalhos de amparo e muitos outros, sempre temos que ter uma proteção, realizando uma leitura para nos harmonizarmos, entrarmos em sintonia com os nossos irmãos espirituais, em nosso guia Jesus, e termos sempre uma sincera vontade em realizar os trabalhos, com humildade e simplicidade em nossos corações. Aí nós vemos, né? Realizarmos os nossos trabalhos com humildade e a simplicidade em nossos corações. Isso é um fator muito importante, porque toda vez que nós nos deparamos com um colega nosso de ideal trabalhador, nós vemos o quanto assim, né? Será realmente que esse nosso irmão está fazendo parte daquele grupo de trabalho? Ou simplesmente pela má vontade, né, que algum processo deve ter passado no seu dia, né, estar aborrecido e mesmo assim foi junto ao centro espírita para realizar as suas tarefas, responsabilidade que todos nós assumimos com o nosso irmão Jesus, com a espiritualidade. Não estaria ele, né, assim, ao fundo desse trabalho, não fazendo parte, porque não seria de grande utilidade? Aí, quando pega esse ponto daqui, de termos essa proteção, eu me reporto também que não é só agirmos assim, como poderemos afirmar que evoluímos. Temos que ter sempre um preparo a cada instante, a cada situação em nosso caminhar, junto a todos, e estarmos vigilantes e orando. A mudança é de dentro
da instituição religiosa para fora dela, no nosso cotidiano, no nosso envolvimento com os nossos irmãos, do nosso dia a dia. Se nós só agíssemos de simplicidade e de humildade junto a nossos irmãos de ideal, junto quando estivermos na casa trabalhando, prestando assim os devidos trabalhos, aqueles que procuram a esse porto seguro um conhecimento, um auxílio, né? E não realizarmos em nosso dia a dia, que mudança realmente realizamos em nós mesmos? E uma coisa super importante também, nunca utilizarmos o nosso conhecimento para termos vantagens, alimentarmos o desinteresse moral para nunca ser uma profissão. Profissão que eu digo, serão aqueles ledores de mão, cartomante e muitos outros. E que o ato desta prática será sempre a incerteza das prescrições. E foi por isso que Moisés proibiu esse tráfico, o abuso e a exploração com os mortos. E também nos é orientado que muito recebemos de graça e o mau uso da inteligência, como nos foi concedida, uma mão poderosa pode retirar. Aí nós vemos, né? Olha o tema. Não é dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos? Atividades sérias é o que se adquire através do estudo e do trabalho junto aos nossos mentores, que quanto mais perseveramos nos trabalhos, mais os nossos irmãos se aproximam de nós, facilitando este intercâmbio com o mundo espiritual, facilitando em muito todas as atividades. Aí nós vemos, né? Atividades sérias se adquirem através do estudo e do trabalho. Aí esse é um ponto em que nós sabemos, compreendemos muito bem o quanto já foi cobrado de nossos irmãos. Lembremos que Divaldo, a realizar uma palestra, uma explanação, né? Quando chegou ao púlpito, ele esperando Joana, assim, lhe fornecer um entendimento para ele passar a todos. E Joana simplesmente perguntou a ele se ele tinha se preparado, lido antes, tomado assim as devidas precauções, e ele não. Né? Aí nós vemos, se Joana cobrava de Divaldo para que tivesse em constante, procurando sempre, junto à codificação, ler, reler, procurar compreender. Não é eu assimilar o tema, e sim compreender, estar impresso em mim, estar impresso em cada um de nós, para quando chegar o momento oportuno de realizarmos o que tanto pedimos junto às nossas orações. Agradecemos pela oportunidade do trabalho, agradecemos pela oportunidade, entendeu? E quando a espiritualidade fornece justamente essa oportunidade, estamos realmente preparados para assim auxiliarmos? Aí notemos o quanto
a força que cada um de nós possui e que não nos damos conta. É a oração que usamos em nosso favor. É realmente oração que usamos em nosso favor e em favor de nossos semelhantes, com amor e simplicidade de sermos úteis. Uma vez foi questionado por que eu, pedindo oração para mim mesmo. Ora, se eu me amo, entendeu? Não poderei proceder assim, de pedir para mim, que tanto procuro me amar e amar ao meu semelhante? Aí notemos esse assunto, preces pagas, como outras atividades que assimilamos com que direito achamos de cobrar por tal ação. Justamente nesse ponto, eu me reporto ao livro Allan Kardec, o Druida Reencarnado, que combatia o tráfico das indulgências e sustentava que o perdão dos pecados só se poderia obter por arrependimento e penitência sincera, penitência ou reparação sincera. Indulgência era a venda do seu perdão de acordo com o valor que podia comprar. Sejamos igual à figueira, com frutos a saciar os que necessitam, e não como a figueira estéril, só com folhagens. Aí nós vemos o quanto é importante esse ponto da oração. Ponto em que nós temos uma força muito grande e poucos chegam a se desprender daquela timidez e assim, realmente, no momento propício, chegar e elevar o seu pensamento ao Pai, seu pensamento a Jesus, e ali lhe rogando, né? Agradecendo por tudo que lhe foi concedido, né? E pede para que tenha mais oportunidade de ser útil, e pede para que seja envolvido, né, em boas vibrações, forças para vencer essas tribulações. Tem um outro livro, um assunto, A Oração do Justo. Esse livro é da Fonte Viva. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a mensagem de Tiago 5,16. Parte do ensino. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizade e intercessões numerosas. Estamos perseverando realmente na mudança que adotamos como meta a ser vencida? É um fator assim que muito interessante, que às vezes a gente vê com o irmão, chega e fala assim, eu não sei orar, não sei fazer oração, eu já fiz oração e não recebi benefício nenhum. E quantos estudos nós vemos que o Pai nos concede aquilo que necessitamos e não aquilo que praticamente estamos barganhando, né? De repente, o que eu estou pedindo, implorando para que eu receba, é um mal que irá me prejudicar e muito.
Aí nós vemos aqui, há processo de solução demorada e resposta que levam séculos para descerem do céu à terra. Será realmente o que eu estou rogando a Jesus me é lícito? Vai me favorecer? Vai me ser de utilidade? Ou terei que passar por essa situação para vencer justamente esse ponto, esse ato, essa vicissitude? Aí notemos o quanto mais somos esclarecidos, caminhamos com passos firmes, com a certeza e a força de nosso livre-arbítrio, força executada por nossas ações no caminho reto e a fé no futuro, um canal de comunicação com o plano espiritual que tanto nos fortalece junto aos ensinos do Mestre. Tudo é uma questão de entendimento, tudo é uma questão de esclarecimento e aceitação. E uma coisa que eu sempre dito, somos individualidades. Ninguém irá fazer por mim o que eu tenho dever e obrigação de realizar. Dar o primeiro passo é justamente utilizar o que Deus, nosso Pai, nos concedeu, o livre-arbítrio. Se nas minhas ações eu não executar o livre-arbítrio, não procurar executar o que me compete, eu não estarei evoluindo. Agora, eu me reporto à evolução em dois mundos, mediunidade e vida. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. E com todas as deficiências e grandezas, acertos e desacertos. É qual o dom da visão comum peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. Todos nós já escutamos os dizeres que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Quanto mais nos esforcemos, estudemos e coloquemos em prática o fruto do conhecimento armazenado no fundo de nossos corações, com a simplicidade de sermos úteis, de transmitir o amor ao próximo, mas os nossos irmãos espirituais vão se aproximando, diminuindo a distância, fortalecendo cada vez mais essa afinidade e confiança que depositam em nossas ações, mas que façamos a nossa parte com seriedade, valorizando o precioso tempo que Deus nos oferta para a nossa elevação. E nunca nos esqueçamos que não é dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Aí nós vemos, afinidade e confiança que deposita em nossas ações. Quantos e quantos de nós trabalhadores vamos assim para nossas atividades, mas como nós estamos no dia desse trabalho? Nós vemos que no livro do André Luiz ele cita, justamente devemos nos prepararmos, não no dia, mas o dia anterior. Não no dia anterior, a semana inteira. Nós temos que ter o preparo. Preparo é constante. É estarmos preparados para qualquer situação,
não importa qual seja que estejamos assim, seja nos cobrado para que nós realizemos. Então, é justamente esse ponto em que a espiritualidade, quando vê que nós estamos nos dedicando em nosso dia a dia, acompanhando as nossas ações, procuramos assim realizarmos o que adotamos como meta para evoluirmos e não realizarmos mais todas aquelas vicissitudes que nos atravancam, que nos prendem à matéria, impedindo assim de evoluirmos. E os problemas mediúnicos consistem, portanto, simplesmente na disciplinação das relações espírito-corpo. Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito para o próximo. A dificuldade maior está em se fazer o médium compreender que, para tanto, não precisa tornar-se santo, mas apenas um homem de bem. Aí nós vemos, não precisa, tornar-se santo. Não precisamos, assim, deixarmos de realizarmos muitas coisas materiais. Por quê? Porque nós estamos encarnados, queira ou não, nós iremos realizar coisas materiais de qualquer forma. Mas o que realmente, a nossa mudança de sermos bom, homem de bem. E este é um assunto, é um estudo que está muito bem orientado. O homem de bem, o homem no mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, e no Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem, no capítulo 12. Aí nós vemos, não nos falta assuntos para assimilarmos, compreendermos, aceitarmos. É tão difícil, é tão complicado de exercermos o que assim adotamos como meta de nossa vida, adotarmos assim a codificação, o exemplo a seguir, ou a matéria no nosso dia a dia, o envolvimento, essa energia grosseira que nos envolve e nos prejudicam. É esse o obstáculo? E quanto ao processo de estarmos vigilantes e de orarmos? É nós estarmos atentos a cada instante. No capítulo 15, no item 15, no Evangelho, desprendimento dos bens terrenos, uma mensagem de Lacordaire. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Aí nós vemos, lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. No próprio Evangelho, no capítulo 28, tem um ponto lá que nos esclarece muito, muito bom sobre esse assunto. Para todas essas ações em que realizamos auxiliando aos nossos irmãos,
nós apagamos uma falta contraída. Eu acho esse ponto muito interessante, porque não adianta para nenhum de nós escondermos o que fizemos de errado, porque quando tivermos na verdadeira vida, nada disso vai ter oculto. E quanto mais nós trabalharmos nesse ponto de sermos realmente úteis, a cada ação que realizamos junto aos nossos irmãos, nós iremos, ficando cada vez mais leve. Uma vez um palestrante citou justamente como está o seu peso perispirítico. Outro citou como está o seu cartão de visita, como está a nossa bagagem de retorno à verdadeira vida. E no capítulo 7, no item 13, missão do homem inteligente na terra. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Mensagem de Ferdinando. Aí nós vemos, o homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Porque se cada um de nós, quando adquirimos um conhecimento, nós assim procurarmos auxiliar aos nossos irmãos. Porque se nós tivemos a condição de assimilar esse conhecimento, seja de graça, ou seja, através dos estudos, faculdades ou setor profissional, não importa. O que custa para nós chegar e auxiliar, nem que seja com uma mão de obra, o irmão que está iniciando a sua caminhada, procurando um trabalho? É isso? Então, nós vemos que nesses próprios livros que nós fazemos de leitura preparatória, esses do nosso irmão Emanuel, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Viva, Fonte Viva, ali tem uma lição que todos nós, os mais fortes, protegermos os mais fracos, os mais esclarecidos, procurar esclarecer os menos favorecidos, aqueles que menos compreenderam. O maior, proteger sempre o menor. Aí nós vemos quantas e quantas orientações nos são concedidas. Nós temos realmente que pararmos e agradecermos por tudo isso. Saibamos valorizar esse conhecimento que nos foi confiado, propagando junto aos menos favorecidos, proporcionando-os as mesmas oportunidades de crescimento que um dia nos ofertaram. No livro Caminho, Verdade e Vida, Pão de Cada Dia, o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. No livro Diálogo com as Sombras, aqueles que não se sentirem em condição de se entregar ao trabalho, que exigem certamente renúncia, dedicação, assiduidade, tolerância, estudo e amor, não se sentirem, é justamente o que eu estava citando junto ao livro do André Luiz, que é justamente esse ponto aqui, assiduidade. Estaremos realmente preparados para as tarefas?
que é justamente estarmos constantemente em estudos. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo, a fim de se enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro. É imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Aprender sempre é saber mais, é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. É na faina da desobsessão, é preciso em teus oremos conhecimento e experiência. Conhecimento e experiência. Para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos a cultivar e desenvolver. Quando eu li aqui em cima, a fim de que enriqueçam o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva. Quando eu frequentava no Centro Espírita, lá no Rio de Janeiro, nosso grupo de tratamento, passe de tratamento, né? Era um grupo de 8. Né? E todos nós, antes de iniciarmos as nossas tarefas, que nós chegávamos 15 minutos antes, e ali nós ficávamos tendo assim nossas conversas de assuntos referentes ao trabalho. Assuntos que, vamos dizer assim, através de leituras, nos chamavam a atenção e levavam para compartilhar com o grupo, para justamente fortalecer, né? Fortalecer o quê? Cada vez mais o trabalho que dedicamos. Fortalecer e compreender a cada ponto, a cada movimento, a cada ação, a cada olhar que deparamos com o nosso irmão. O irmão entrava para tomar o passe, nós olhávamos para sentir que vibração ele estava emanando. Dor, tristeza, angústia, entendeu? Tudo isso. Para quando chegarmos na hora de assim realizarmos a nossa tarefa, aplicando o passe junto a ele, termos a devida percepção do local exato, no chakra em que nosso irmão se encontrava em deficiência, se encontrava prejudicado, se encontrava neste chakra, precisando de harmonização, precisando assim de novamente ativá-lo, ter a certeza de aos poucos, através da força de vontade que eles, assim, perseverando em toda semana de tomar o passe de tratamento, conquistar, né, o seu bem-estar, o seu mal que foi adquirido em seu corpo, mal trazido de vidas anteriores, aflorando nessa existência e com a força, a compreensão que cada um de nós adquire, assim de perseverar e atuar, deixando que um irmão lhe forneça a energia, que os mentores espirituais lhe envolvam com essa luz a nos fortalecer a todos.
Meus irmãos, eu teria muito mais assunto aqui para compartilhar com todos vocês. Talvez eu não tenha assim me expressado ao ponto como está no Evangelho, justamente, dar ele gratuitamente. Mas eu me reportei mais aos deveres e obrigações de cada trabalhador, de cada médium. Porque tudo isso que nós fazemos, não importa, tudo isso nós recebemos de graça. E nada disso nós pagamos para ter esse conhecimento. E assim, para finalizar, eu tenho no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, Oração pelos Médiuns. Rogamos-te, divino amigo, no final desse trabalho, bênçãos de amor e luz, paz e felicidade para os companheiros que se fazem instrumento dos espíritos. Faze com que todos eles, conscientizados da importância da obra medianímica, que lhes engrandece por acréscimos de bondade, vejam em ti, Senhor, o espelho em que devem refletir-se seus pensamentos, atos, palavras, como servidores da tua causa. Ajuda-os, Senhor, no sentido de que considerem teu coração compassivo e misericordioso, por manancial de onde fluem as bênçãos do teu e nosso Pai. Orienta-os, benfeitor de todos os tempos, para que façam do mediunismo onde estiverem e com quem estiverem um exemplo constante, amor ao próximo. Sustenta-os, Senhor, da compaixão nos momentos incertos, quando, incompreendidos e caluniados, sentirem o desfalecimento das energias, não permitindo que o fantasma da dúvida e do medo lhes invada os redutos do coração. Ampara-os nesses momentos, para que não abandonem a trincheira das experimentações acerbas das necessárias, da maneira que, sob a tua projeção, possam alcançar, no grande porvir, a coroa do triunfo na missão cumprida. Dilata, mestre, o entendimento aos companheiros abnegados que, às sombras do mundo, conturbado e aflito, muita vez envolvem simultaneamente, deixando-os ansiosos e atônitos, na ilusão de que estão sozinhos na grande batalha do aperfeiçoamento. Faze-os compreender, celeste amigo, que nunca te ausentaste do coração do mundo, especialmente das almas que lutam, sofrem e realizam em teu nome o menor em favor dos pequeninos da estrada, os preferidos do teu carinho. Transforma, Senhor, as lágrimas que muitos de teus servidores vertem na gleba da mediunidade em pérolas de luz, com que possam tecer no altar da vida maior o colar, diadema da vitória do teu reino de amor infinito. Ampara-os, Jesus, clarificando-lhes o entendimento para que melhor entendam os teus desígnios. Conforta-lhes os corações, a fim de que, plenificados em teu amor e da tua presença augusta, possam dizer agora e sempre: Senhor, aqui estamos para te servir, que se cumpra em nós segundo a tua vontade, que assim seja. Agradeço a todos pelo tempo e que assim possamos
sermos sempre gratos ao nosso irmão Jesus por tudo que nos proporciona, como foi de grande valia para mim eu ter assim esse tempo da minha pesquisa de procurar as palavras certas para envolver a todos vocês. Sei que muito compreendi com esses momentos em que me dispus de assim pesquisar e levar essas palavras a todos. Mas que tenhamos sempre a certeza, como foi no ensino. Pratiquemos o bem, alimentemos o bem, façamos a cada instante em nosso caminhar, em nossas ações, sempre boas ações. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus.